Bom, meus amigos, hoje eu gostaria de comentar dois assuntos que parece que não têm muito a ver, mas eles estão intrinsecamente ligados. Primeiro, a visita do Mike Pence ao Brasil. E o segundo, as falas do ministro Barroso ontem em Nova York, onde ele admitiu que pediu ajuda para os Estados Unidos darem uma forcinha para a democracia brasileira nas eleições de 2022. Então vamos lá. Mike Pence, como todo mundo sabe, é o homem que criou o termo complexo industrial de censura para se referir a todos os mecanismos de ajuda financeira e institucional que foi possível estabelecer, que foram possíveis estabelecer a censura no Brasil. Então, esse cara está vindo para o Brasil, segundo o próprio presidente Bolsonaro informou para a gente, daqui a algumas semanas. E ele vai falar justamente da interferência da USAID no Brasil. Para quem a USAID deu dinheiro, quais as instituições, quais as pessoas, quais os órgãos governamentais ou não que receberam grana da USAID. Bom, eu estou curiosíssimo para saber de fato quem recebeu, principalmente na área de mídia, principalmente na imprensa. Saber quem são os veículos que receberam a graninha, quem são os veículos de comunicação, os jornalistas, que receberam um capilé para passar pano para a censura. Foi ele que disse que se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. O que é que ele quis dizer com isso? Ora, todo mundo sabe, a interferência da grana da USAID fez com que Bolsonaro não fosse mais presidente do Brasil. Uma interferência direta de um país estrangeiro nos nossos assuntos internos daqui, certo? Então é o seguinte, esse cara tá vindo aí e ele na semana passada, há uns 2 ou 3 dias atrás, ele mesmo teve uma reunião com Felipe Barros, que é o presidente da Credem. Vocês sabem muito bem disso. E o Felipe Barros, evidentemente, que deve ter trocado muita ideia com ele sobre essa interferência dos Estados Unidos no Brasil. E aí, coincidentemente, ou não, o ministro Barroso, presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, já foi presidente do TSE, ele disse ontem que sim, que ele havia pedido que autoridades americanas se posicionassem a favor da democracia brasileira. Eu lembro bem dessa história na época, que era aquele assunto de que os Estados Unidos haviam dito ao presidente Bolsonaro que assim que saísse o resultado das eleições, fosse qual fosse, era para o presidente imediatamente acatar e aceitar o resultado das eleições. Ora, meu Deus, como é que você pode se comprometer com uma coisa dessa se você não sabe qual vai ser o resultado das eleições? E se tiver algum erro nas eleições? E se alguma coisa não andou conforme a lei nas eleições? Infelizmente, eu não posso me aprofundar muito nesse tema aqui, que é bastante sensível à plataforma do YouTube. Mas como é que você vai se comprometer com uma coisa dessa se você não sabe qual é o resultado? A não ser que eles já soubessem. E aí é que mora o perigo. Porque queriam que Bolsonaro admitisse imediatamente, que os militares admitissem imediatamente o resultado das eleições no Brasil. E aí foi isso que o Barroso confessou ontem em Nova York, dizendo que sim, que ele admitiu, que pediu que os Estados Unidos, de fato, reconhecessem as eleições no Brasil, o resultado, né? Ou seja, ele assume que pediu ajuda externa do governo Biden quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, esses e outros assuntos nós vamos saber muito mais detalhadamente quando o próprio Mike Pence pisar aqui no Brasil para aí sim nos informar quem e quanto recebeu cada pessoa, cada órgão, cada associação, cada centavo que saiu da USAID para
financiar a ditadura brasileira, porque no final é disso que se trata. Então, meus amigos, assim como veio o David Gamble, que foi o representante, o cara que pode colocar ou não censura, né, no Brasil, através das sanções Magnitsky, etc e tal. Claro, óbvio que não é ele que coloca a sanção, quem coloca é o presidente Trump, mas ele é o enviado do Trump para dar uma checada para saber se as coisas no Brasil estão indo bem ou não, e aí sim colocar ou não sanções no Brasil. Então, depois da visita do David Gamble, agora vamos esperar a visita do Mike Pence, que, como todo mundo sabe, é uma pessoa que já esteve dentro do seio do governo americano, é bastante influente, tanto na mídia quanto no atual governo dos Estados Unidos, e a gente está louco para ver quem são as pessoas que ele vai dar nome aqui no Brasil, né? Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco ele vai estar aí, e essa visita talvez seja tão ou mais importante do que a do próprio representante das sanções do governo americano. Enfim, meus amigos, é isso. Tomara a Deus que as coisas comecem a ser esclarecidas ainda mais, né? Porque todo mundo sabe o que aconteceu, as interferências, quem provavelmente recebeu um dinheirinho, né? Tem ainda aquela história do 50 milhões, 30 milhões e 30 milhões que o presidente Bolsonaro deu na entrevista dele para a Revista Oeste, né? E as pessoas ficaram com a pulga atrás da orelha, mas todo mundo sabe, desconfia quem são essas pessoas que receberam essas boladas de milhões de dólares. Bom, aguardemos então as cenas dos próximos capítulos. E você, meu irmãozinho, você está tão curioso quanto eu para saber quem são essas pessoas, quem são essas instituições, quem são esses organismos governamentais ou não que receberam capilezinho da USAID? Será que tem jornalista? Será que tem político? Será que tem jurista nessa lista aí? Eu apostaria que sim. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto.